E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar aula de parede celular, tá? Hoje o nosso tema é sobre parede celular. E o que é a parede celular? Lembra que na aula passada, no vídeo, né, eu falava sobre a matriz extracelular. A parede celular, na grande maioria, né, dos reinos, ela vai ter a mesma função da matriz extracelular, quer dizer, ela é uma matriz extracelular melhorada ou diferente. Vamos falar assim, uma matriz extracelular diferente. Então, vou explicar melhor para vocês. A parede celular, como está falando aqui no slide aqui do lado, que vocês têm que olhar, ó, ela desempenha várias funções. Ela tem função de proteção, né, de reconhecimento, de reserva de nutrientes, dependendo do reino em que ela faz parte. Ela está presente em quais reinos? Ela está presente nos procariotos, tanto na eubactéria como na arqueobactéria, e nos eucariontes ela está presente no reino protista, no reino fungi, no reino plant. Ela só não está presente no reino animal. No reino animal, a gente não tem parede celular, a gente tem só matriz extracelular ao redor das células, beleza? Bom, e como é que é a parede celular das bactérias? Em forma geral, a parede celular dos procariotos, tá? Ela é muito variável, mas ela está presente tanto nas arqueobactérias como nas eubactérias, certo? E a diferença de uma para outra é o arranjo que as glicoproteínas, os componentes, fazem para formar a parede celular. Como assim? A principal diferença entre as arqueobactérias e as eubactérias está num tipo de açúcar ácido que fica presente nelas, que é o ácido N-acetilmurâmico. Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Nas eubactérias, tá? A parede celular delas é repleta de peptidioglicanos formados de N-acetilglucosamina e um ácido N-acetilmurâmico. Então, assim, a parede celular das bactérias, das eubactérias, é formada por vários peptidioglicanos e esses peptidioglicanos, professora, o que é peptidioglicanos mesmo? Poxa, ou proteoglicanos. A gente falou disso na aula de matriz extracelular. Proteoglicanos é aquele eixo proteico que a gente tem, um eixo proteico, e um monte de glicosaminoglicanos, que são açúcares muito grandes ligados a esse eixo proteico. Então, quer dizer que a parede celular das eubactérias tem um monte de proteoglicanos, e esses proteoglicanos são formados por N-acetilglucosamina e ácido N-acetilmurâmico, um ligado com o outro, é sempre assim. Tá? E o que vai variar entre eles, certo, são as proteínas ancoradas, que é a cadeia tetrapeptídica ancorada nessas glicosaminas, entenderam? Então, lembra que a gente tem lá o proteoglicano e a gente tem as glicosaminoglicanos. Então, assim, o proteoglicano ou a cadeia tetrapeptídica, que é o que modifica de uma bactéria para outra. E são esses peptidioglicanos que são focos, tá, da ação dos antibióticos. É isso que os antibióticos destroem. Por quê? Vamos pensar assim, a bactéria está aqui, a parede celular dela está em volta e a parede celular dela é formada por peptidioglicanos. Então, onde que o antibiótico destrói? Esses peptidioglicanos, porque a parede celular tem função de proteção. Se o antibiótico destruir isso, ele consegue destruir a célula que está lá dentro. Entenderam? Então, como que é formado um peptidoglicano de uma bactéria? Olhem aqui para o slide, ó. O peptidoglicano, então, ele é formado por esse heteropolissacarídeo, formado de N-acetilglicosamina e o N-acetilmurâmico, tá? O ácido N-acetilmurâmico, mais essa cadeia tetrapeptídica, que são 4 aminoácidos diferentes. Então, se a gente olhar aqui, ó, são os dois, né, polissacarídeos, tá? Então, esse heteropolissacarídeo aqui, perdão, os dois oligosacarídeos, perdão. São os dois aqui, ó. Ai, Deus. Olá, tudo bem, gente? Hoje eu vou falar para vocês de parede celular. A aula de parede celular é bem simples, porque o que a gente tem que entender? Que a parede celular ela vai ter várias funções nas células. Ela tem função de proteção, ela tem função de defesa, de reconhecimento celular, de reserva energética, dependendo de que célula que ela faz parte. Todos os reinos têm parede celular, exceto o reino animal. Então, a gente vai encontrar parede celular nas células eucariontes e nas células procariontes. Das células eucariontes, tanto no reino protista, no fungo e no plant. Só não tem no reino animal, tá? E como é que funciona? Vamos começar lá pelos procariotos. Como é que funciona a parede celular dos procariotos? Elas estão
presentes em todos os procariotos, então elas estão presentes nas arqueobactérias e nas eubactérias. E o que diferencia elas são os açúcares que fazem parte da parede celular, quer dizer, dos componentes que fazem parte da parede celular. Uma das características, uma diferença marcante entre elas é a presença do ácido N-acetilmurâmico, tá? Nas eubactérias, mas eu vou falar melhor sobre isso. Então, por exemplo, nas eubactérias, ela é formada por um peptídeo glicano, quer dizer, nós falamos na aula de matriz extracelular que proteoglicanos são uma estrutura proteica ligada com um monte de glicosaminoglicanos, que são açúcares. Então, é uma proteína e um monte de açúcares. E esses proteoglicanos fazem parte da matriz extracelular em volta da célula. O que a parede celular é? Ela é, em volta da célula, um monte de proteoglicanos, no caso peptidioglicanos, formados por um eixo de proteína e vários açúcares. Então, a cadeia de açúcar dos proteoglicanos, dos peptidioglicanos das eubactérias, é a N-acetilglucosamina ligado a um N-acetilmurâmico. Então, é um N-acetilglucosamina, um N-acetilmurâmico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurâmico, e assim sequencialmente, fazendo um heteropolissacarídeo. E isso ligado a uma cadeia tetrapeptídica, quer dizer, com 4 aminoácidos. E é onde os antibióticos agem, exatamente na parede celular, porque ela tem função de proteção. Então, como é que funciona? Olhem aqui para o slide. O peptídeo-glicano, então, ele é formado por essa sequência, tá? De N-acetilglicosamina ligada a um ácido N-acetilmurâmico. Aqui, ó, N-acetilglicosamina, aqui ligada a um ao ácido N-acetilmurâmico. E eles são ligados a uma cadeia aqui, ó, de 4 aminoácidos, que é um tetrapeptídeo. Beleza? E o que mais tem de características no caso, nas bactérias, nas eubactérias? As eubactérias, elas podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. E qual é a diferença entre elas? Se eu olhar no slide aqui no desenho, dá para ver melhor, ó. As bactérias gram-positivas, ó, ela tem aqui a membrana plasmática da bactéria e ela tem uma espessa camada, uma espessa parede celular, certo? Formada de peptidioglicanos ao redor dela. Já as gram-negativas, aqui está a membrana plasmática da gram-negativa, aí é uma fina camada de peptidioglicanos e depois ainda vem uma camada de lipopolissacarídeos. Então, ela é gram-negativa porque os peptidioglicanos são finos, enquanto que a gram-positiva, os peptidioglicanos são grandes, são espessos. Aqui no desenho esquemático, olha uma gram-positiva, membrana plasmática aqui da gram-positiva, e aqui tudo em preto é os peptidioglicanos, tá? Na gram-negativa, o que eu tenho? A membrana plasmática aqui, ó, em A, e os peptidioglicanos aqui, ó, a parede celular em B, e esse C aqui é a camada de lipopolissacarídeos, tá? Então, essa é a diferença mais marcante. E nas arqueobactérias? Os componentes que mudam. Não tem o ácido murâmico, tem outro tipo, um outro tipo de ácido, a gente chama de ácido urônico, que é do tipo N-acetiltalosaminurônico. Professora, eu vou ter que lembrar tudo isso? Claro que não, você só tem que lembrar que é um tipo diferente de componente das arqueobactérias. Então, não tem peptidioglicanos, há outros porímetros presentes nela. Então, se a gente olhar aqui no esquema, ó, aqui, ó, a gram-positiva, muitos peptidioglicanos, tá vendo? A gram-negativa, pequeno espessamento de peptidioglicanos e aqui os lipopolissacarídeos. E as arqueobactérias, a membrana e outros componentes, beleza? É isso que nós temos que lembrar. E além disso tudo, a parede celular das bactérias é revestida pelo glicocálice. Porque as células têm glicocálice. Então, a diferença de uma célula animal, que a gente viu a membrana plasmática e glicocálice em volta, as células das bactérias, né, dos procariontes, eles têm o quê? A membrana plasmática, a parede celular e depois o glicocálice, que são carboidratos que têm função de sinalização, de adesão, de reconhecimento do mesmo jeito. Entenderam? Então, se a gente olhar aqui, ó, a bactéria, a membrana plasmática, né, a parede celular e aqui, ó, a cápsula de carboidratos, ou melhor dizendo, o glicocálice. Beleza? Pronto, falamos dos procariontes, vamos para os eucariontes, começando pelos protozoários, né? O reino protista. Os protozoários têm parede celular e elas têm várias composições diferentes, certo? Várias aplicabilidades diferentes. Então, por exemplo, a parede celular, ela pode ter muita celulose, que são carboidratos, né? São açúcares, que caracteriza a presença das algas verdes, nas algas verdes. Ou elas podem ter muito alginato, que é nessa daqui, nas algas pardas. Ou galactonas sulfatadas, que é isso aqui, nas algas vermelhas. Ou até sílica,
Como aqui, por exemplo, aqui, ó, que tudo é sílica, se a gente olhar aqui no slide, ó, é sílica, certo? Que é rica em carbonato de cálcio. Ou quitina, depende da situação. Então, quer dizer que nos protozoários, a parede celular pode ter diferentes componentes, dependendo da alga, dependendo do ser, do organismo vivo, entenderam? Nos fungos, no reino fungi, como que funciona a parede celular? Todos os fungos, eles têm parede celular, tá? E eles produzem esporos. E o principal componente da parede celular dos fungos é a quitina. É isso que nós temos que lembrar. Então, aqui tudo é a parede celular dos fungos e o principal componente deles é a quitina, tá? Que dá mais rigidez à parede celular dos fungos. Se a gente olhar aqui as estruturas, ó, os resíduos de quitina são resíduos de N-acetilglicosaminas. São açúcares. Vale lembrar? São açúcares. Tá? Por quê? Porque faz parte do constituinte essas glicosaminas, né? Ou os proteoglicanos, faz parte da formação da parede celular. Então, como é que faz parte da formação da parede celular? Como é a parede celular de plantas? A parede celular de plantas, ela tem quase que a mesma função da matriz extracelular nas células animais. Como assim? Na célula animal eu não tinha uma célula, não tinha outra célula aqui, e entre elas não tinha matriz extracelular rica em proteoglicanos e glicosaminoglicanos? Pronto. Nas plantas, eu tenho uma célula de planta vegetal aqui e eu tenho uma célula vegetal aqui. Só que em vez de ter matriz extracelular, eu vou ter parede celular e encaixando a outra parede celular. Por isso que as células de vegetais, elas são quadradinhas, uma encaixando na outra, porque a parede celular envolve toda essa célula. Por quê? Quando a célula nasce, quando ela surge depois da mitose, ela ainda não tem parede celular. A gente fala que elas são protoplastos, elas são sem essa parede celular, essa célula redondinha aqui assim, ó. Sem parede celular. E aí sim vai se depositando parede celular nessas células vegetais. E daí ela começa a ficar rígida, com função de reserva, de proteção e tudo mais. Entenderam? Por isso que ela tem a mesma função da matriz extracelular para as células vegetais. E como que funciona a formação da parede celular nas plantas? Na verdade, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar das funções. Ela vai ter função de proteção, ela vai dar forma à célula, porque a característica quadradinha das células vegetais é por causa da parede celular. Ela vai ter função contra a ruptura da membrana, porque se entrar muita água na célula, a célula ia romper, então ela protege contra isso. Ela tem função de reserva de nutrientes e ela ainda impermeabiliza as células. Olha que interessante. Mas existe como? A parede celular das plantas, elas são subdivididas. Por quê? Surge-se primeiro uma parede, que é a primária, parede celular primária, e depois acontece a formação da parede celular secundária ou definitiva. Como que funciona isso? As células acabam de se dividir, são os protoplastos. Essas células, então, apresentam, depois da sua divisão, uma concentração no meio dela de polissacarídeos ácidos, que é chamado de lamela média. Vou mostrar aqui na figura, vamos olhar aqui, ó, gente. Aqui está a célula vegetal, tá? Com a parede celular dela, e ela acabou de se dividir em duas células. Então, aqui no meio desta célula, vai formar uma estrutura chamada lamela média, tá? Nessa estrutura aqui se acumulam, tá? Se acumulam polissacarídeos ácidos, a lamela média. E depois, nesses polissacarídeos ácidos, vai acontecer a deposição de celulose. E essa deposição de celulose que vai acontecer nesses polissacarídeos ácidos, a celulose é fabricada na célula e é depositada aqui, vai formar a parede celular primária. E na sequência, depois do crescimento celular, se forma a parede celular secundária. Então, quer dizer que a parede celular primária permite que a célula vegetal ainda cresça, a secundária não. Nós vamos discutir sobre isso. Então, enquanto forma-se a parede celular primária, a célula ainda pode crescer. Então, vamos pensar, a célula acabou de se dividir, no meio dela tem a lamela média, que são polissacarídeos, e lá nesses polissacarídeos vai se acumular outras substâncias, como celulose, formando a parede celular primária. Essa parede vai ter celulose, hemicelulose, substâncias pectínicas, que eu nunca consigo falar, e outras proteínas. Tudo isso faz parte da parede celular primária, tá? E aí, como que funciona? A celulose nada mais é do que um homopolissacarídeo, que é formado só de glicoses. Glicose. A celulose se deposita aqui, certo? Então tem a lamela média, e aí vai se ter uma deposição de celulose, que são açúcares, né? Formando a parede celular primária. Junto com a celulose, também tem a deposição de hemicelulose. A hemicelulose é um nome genérico, é um nome geral, dado a vários polissacarídeos que vão estar presentes na parede celular primária, tá?
Um dos polissacarídeos famosos é o que eu mostrei aqui, ó, os xiloglicanos. Eles são famosos. Então, tudo aqui é a parede celular primária, tá vendo? Eu tenho a membrana plasmática, é só esse aqui, uma bicamada lipídica, né? Aqui tudo ó, é parede celular primária, que se depositou sobre a lamela média. Então, a lamela média começou a ficar afastada da membrana, porque começou a ter deposição da parede celular primária. Então, começou a depositar celulose, começou a depositar hemicelulose, substâncias pépticas e também proteínas. Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver, ó, a celulose, tá? Aqui, as hemiceluloses, ou xiloglicanos, os menorzinhos aqui, e as substâncias pépticas que a gente vai falar. Então, quem são as substâncias pépticas, tá? Elas são relacionadas à adesão celular. Então, elas que acabam por interagir com a celulose, a hemicelulose, tá? São polissacarídeos de caráter mais ácido que atraem e têm características de adesão celular. E elas vão ser todas depositadas ali na parede celular primária, junto com um monte de proteínas. Por exemplo, proteínas ricas em prolinas, em glicinas, proteínas combinadas, de diferentes concentrações de hidroxiprolina, hidrolases, peroxidases, todos os tipos de proteínas vão se acumular nessa parede celular primária. Então, ela ainda consegue expandir, a célula consegue crescer, até que começa a acontecer a deposição da parede celular secundária. A parede celular secundária se deposita depois, na frente da parede celular primária. Então, se a gente parar para pensar, é assim, ó, a célula está aqui. Aí, ela começou a formar a lamela média aqui ao redor. Aí começou a ter deposição de parede celular primária, de celulose e tudo mais. Aonde que vai entrar isso? Não é depois da lamela, é antes da lamela. Então, vai estar aqui a célula, com a membrana da célula, a parede celular primária vem aqui e depois vem a lamela média, tá? E aí começou a depositar a parede celular secundária. Aonde será que ela vem? Antes daqui também, porque vem depósitos. Então, a célula aqui, a membrana, vem a parede celular secundária, depois a parede celular primária, depois a lamela média. Entenderam? Então, de fora para dentro, a gente vai enxergar quem? Lamela média, depois parede celular primária, pequenininha, e depois uma grande parede celular secundária, e aí a célula, certo? Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver isso aqui, ó. A gente tem aqui a lamela média, depois a parede celular primária, bem fininha, depois a parede celular secundária, bem grandona, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é parede celular secundária, tá? E aqui é a parede celular primária, bem pequenininha, entenderam? Se vocês olharem de fora para dentro, lamela média, parede celular primária, parede celular secundária. Então, se a gente olhar aqui no desenho, ó, de fora para dentro, lamela média. Depois da lamela média, a gente vai ter quem? Parede celular primária. Depois da parede celular primária, vamos olhar aqui, a gente vai ter a parede celular secundária. Esta e esta. Entenderam? E depois, a célula, lá dentro, bonitinha. Entenderam? Deu para entender? Porque a parede celular secundária, ela vai se formar entre a membrana plasmática e a primária. E a primária foi formada entre a membrana plasmática e a lamela média, porque a deposição vai da célula para fora, entenderam? E essa parede celular secundária não tem hemicelulose, só tem deposição de celulose, uma coisa importante. E ela tem outros componentes? Tem, dependendo das estruturas. Por exemplo, ela pode acumular cutina, se for nas folhas, suberina, se for nas raízes, lignina, se for um composto presente derivado de vários outros constituintes, tá? Que a gente usa para fabricação de papel, por isso que se usa das árvores, né? Isso que é muito importante entender. Tá certo? Então, isso foi o que a gente tem que falar sobre parede celular e a gente se encontra na próxima aula já falando de retículo endoplasmático, né, de sistema de endomembranas.